Olá a todos, você está fazendo o Enem 2020? Precisa de dicas de matemática e estatística? Me acompanhe aqui no canal. Nesse vídeo vamos fazer 5 questões de porcentagem e razão e proporção. E para o canal dar certo, peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo para assim continuarmos firme e forte. Me chamo Galarto Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente tornando-se membro do canal por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivos à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Bom, analisando a questão, ele está pedindo aqui que a campanha ela deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Então, para não ser muito demorado na hora de analisar essa tabela, você primeiro olha aqui o total e verifica o percentual de doadores por habitante, no caso 1,9%. Então você olha cada região e verifica que a região Nordeste, a região Norte e a região Sudeste, elas estão menores ou iguais ao percentual do total. No caso a região Nordeste 1,5%, a região Norte 1,5% e a região Sudeste 1,9%. Então a resposta correta é a letra B, Norte, Nordeste e Sudeste, ok? Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determinam seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. O jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. O 3 derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas. O jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas. O jogador 5 derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 jogadas. Bom, a pergunta é bem direta. Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? Bom, pessoal, essa é uma questão que se resolve rápido, pois aqui fala que a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o desempenho. Então é direto. É você ver quantas vezes ele derrubou todos os pinos e quantas jogadas precisou para acontecer isso. O jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. Ou seja, fazendo essa divisão, nós chegamos no valor de 0,59 ou 59%. Esse foi o desempenho do jogador 1. O jogador 2, ele derrubou todos os pinos 40 vezes, só que isso em 65 jogadas. Se você fizer essa divisão, você vai chegar no valor de 0,62 ou 62%. Continuando aqui a nossa análise. O jogador 3, ele derrubou todos os pinos 20 vezes. Isso em 65 jogadas. O valor vai dar 0,31. O jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes. Só que, olha lá, em 40 jogadas. Ele foi bem. Fazendo essa conta, ele conseguiu chegar em 75, né? 0,75 ou 75%. E o último jogador, ele derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 jogadas. Fazendo essa divisão, ele chega no valor de 0,53. Logo, pessoal, o que dá para analisar é que o jogador 4 foi o que derrubou mais. Então, a minha resposta vai ser a letra D, beleza? Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa do kWh com tributos, adicionado a COSIP, que é a contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão valor do kWh com tributos vezes consumo em kWh mais COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Suponhamos que, em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do kWh com tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%, qual deve ser o consumo máximo em kWh
kWh dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Bom, pessoal, vamos primeiro analisar aqui a faixa de consumo mensal. O consumo dele é de 150 kWh. Então, se ele está consumindo 150 kWh, ele está nessa última faixa bem aqui, que é de 140 até 200 kWh. Então, o valor da COSIP que ele está pagando é de 4,50. O valor do kWh com tributos é de 50 centavos. Vou colocar aqui 0,50. E aí, vou multiplicar isso aqui pelo consumo em kWh. E nesse caso, ele está consumindo 150 kWh, mais o valor da COSIP. Então, como a faixa é a última aqui, de 140 a 200, ele vai estar pagando 4,50. Fazendo essa conta aqui, o valor que ele está gastando é de R$ 79,50, ok? Bom, ele pretende diminuir o seu consumo mensal pelo menos 10%, tá certo? Vamos tirar aqui 10% de R$ 79,50. Essa conta aqui vai dar R$ 7,95. Então, R$ 7,95 representa 10% de R$ 79,50. Então, R$ 79,50 menos R$ 7,95, isso vai dar R$ 71,55. Então, esse é o valor máximo que ele quer pagar na próxima conta. Ou seja, o 0,50, que é o valor do quilowatt com tributo, vezes o consumo mais a COSIP, isso tem que ser menor ou igual a R$ 71,55. Bom, o que nós estamos querendo descobrir é quanto será o consumo. O valor nós já temos. Então, eu vou pegar aqui a COSIP, passar para o outro lado, se está somando, ela passa subtraindo, e depois eu vou pegar esse 0,5 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar aqui o consumo menor ou igual 71,55, né? Passei para cá COSIP subtraindo e passei o 0,5 dividindo. Tá, até aí tudo bem. Bom, só que é o seguinte, o detalhe da questão é que você manter essa mesma faixa de consumo mensal, no caso aí de 140 a 200, com um valor da COSIP de 4,50, você não vai chegar nesse valor de 71,55. O que eu quero dizer? Se você pegar aqui o 140, que seria o menor consumo mensal dessa faixa, multiplicar pelo 0,5, que é o valor do kWh com tributos, e somar com os 4,50 dessa faixa, que é o valor da COSIP, você vai chegar no valor mínimo de 74,50, ou seja, já passou do valor máximo que ele precisa pagar, já que ele quer reduzir em 10%. Então, pessoal, nós temos que mudar a faixa de 140 até 200 kWh para a faixa 100 a 140, e agora a gente consegue fazer a conta custando o valor da COSIP a R$ 3 e com o valor da conta de R$ 71,55, certo? Então, meu consumo vai ser menor ou igual a R$ 71,55 menos, agora, R$ 3 da COSIP, isso dividido por 0,5. Vou fazer essa conta aqui, 71,55 menos 3 dá 68,55. 68,55 dividido para 0,5, eu vou chegar no valor menor ou igual a 137,10, beleza? E nesse caso, a minha resposta vai ser a letra C, beleza, pessoal? De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, 33% em descarga de banheiro, 27% são para cozinhar, beber, 15% são para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões do consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo das demais atividades, então ele economizará diariamente, em média, quantos litros de água? Bom, a questão fala que o brasileiro ele consome 200 litros de água por dia, certo? Desses 200 litros, 15% são para demais atividades. Então, aqui embaixo temos um quadro onde mostra sugestões do consumo moderado de água por pessoa. Fazendo essa soma toda, nós vamos chegar no resultado de 69,6, ok? Isso sem contar com as demais atividades, com aquele percentual das demais atividades. Esse vai se manter. Então, nós vamos calcular 69,6 litros diários, mais os 15% que o brasileiro já consome das demais atividades. Se atualmente o brasileiro consome 200 litros diários, 15% de 200 litros, quanto será, né? Multiplica isso aqui por 15, divide por 100. Fazendo essa conta, nós chegamos num total de 30 litros. Então, 69,6 litros mais os 30 litros, isso vai dar um resultado de 99,6 litros. Ok? Porém, a pergunta é quanto ele vai economizar. Então, se ele antes gastava 200 litros e passou a gastar 99,6, isso vai dar uma economia de 100,4 litros. Logo, a resposta é a letra C, beleza?
A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então, você também daí a tabela, e aqui embaixo ele fala: suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Então, nesse caso aí, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de quanto? Bom, é isso que ele quer saber. Bom, a questão ela está supondo que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010, ela vai se repetir no período de 2010 a 2020. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar quanto é essa variação percentual. Eu vou pegar aqui o ano final, que é o 2010, e dividir pelo ano inicial, que é o 2000, para poder encontrar essa variação percentual. Então, 2010 é 1,90. 2000, 2,38. Que é a taxa de fecundidade de cada ano. Então, 1,90 dividido para 2,38, isso vai ser igual a aproximadamente 0,8 ou 80%. Okay? Então, sabendo agora a variação percentual desse período, de 2000 a 2010, a gente pode descobrir agora a variação percentual de 2010 a 2020, que é a mesma ideia. Vou pegar aqui o 2020, vou dividir pelo 2010, o ano de 2010, isso vai ser igual agora a 0,8, porque essa variação não vai mudar. Porém, eu não tenho a taxa de fecundidade de 2020 ainda, mas eu já tenho de 2010. Ou seja, a minha taxa de fecundidade de 2020 vai ser dividido pelo valor de 2010, que é 1,90, e isso vai ser igual a 0,8. Vou pegar esse 1,90 que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a taxa de fecundidade do ano de 2020 vai ser igual a 0,8 vezes 1,90. Então, a taxa de fecundidade de 2020 vai ser um valor aproximado de 1,52. Logo, a minha resposta vai ser a minha letra C, que é no valor de 1,52. E aí, gostou desse conteúdo? Deixe um like, se inscreva gratuitamente no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. No card acima, segue a playlist da revisão do Enem. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.